Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio. Tá definido o futuro do Cuéllar. O Grêmio já tem um planejamento pro volante colombiano que chegou em 2025, não conseguiu jogar, problemas físicos, e o Grêmio já sabe o que vai fazer com ele em 2026, o Cuéllar. E também eu quero falar das lesões do Grêmio. E tem uma previsão, por exemplo, para dois jogadores, o Braithwaite e o Villasanti, voltarem só em abril. Também tem Balbuena machucado, tem o João Pedro, que teve lesão, teve problema de saúde, na verdade. Quero te passar aqui algumas atualizações para contar com esses jogadores na arrancada de 2026. E felizmente trago boas notícias para o nosso plantel, para o nosso Grêmio tá mais reforçado. Pô, Balbuena, por exemplo, e Villasanti são jogadores fundamentais para o Grêmio começar bem o ano. E eu quero te contar aqui essas novidades. Vambora, fica careca de saber, velho. O ano tá terminando, vamos passar juntos isso aí, essa reta final. Lembrando que o Careca tá com a Alfa, faz aquela pezinha na Alfa, tem vários jogos rolando aí pelo mundo, aproveita e vai se divertir num site responsável. E tomara que em janeiro de 2026 tudo fique certo entre Alfa e Grêmio, e o Grêmio possa tocar seu futuro com um novo patrocinador, é isso que queremos, mas sempre fica o convite para você fazer a sua fezinha na Alfa. No primeiro comentário do vídeo tem um link do Careca. Gente, eu consegui confirmar com a direção do Grêmio que, num primeiro momento, a avaliação é dar a pré-temporada para o Cuéllar. O Grêmio aposta no Cuéllar em 2026, num primeiro momento. Depois, se ele não corresponder, a direção do Grêmio pode negociá-lo na janela do meio do ano. Mas a ideia da direção do Grêmio, já da nova comissão técnica de Luiz Castro, é contar com o Cuéllar na arrancada de 2026. O Cuéllar, que é um volante que tem um histórico muito bom por onde passou, principalmente no Flamengo, mas veio de temporadas da Arábia Saudita para cá sem conseguir jogar. A avaliação é que faltou perna. E também há uma avaliação interna de que a maneira como foi colocado para o Cuéllar jogar no Grêmio não foi a correta, não teve um tempo de preparo. O Quinteiros recebeu o Cuéllar e já botou para jogar, quando deveria fortalecer a musculatura dele, e depois acumulou lesões e tudo mais. É verdade que a gente tem aqui um sentimento de que poderia ter tido um Cuéllar melhor, mas a avaliação é que a questão foi física. O Cuéllar é caro, sabemos disso, né? O Cuéllar, com o salário mais as luvas que foram diluídas ao longo do contrato dele, porque o Cuéllar veio livre, o Cuéllar custa ao Grêmio mais de R$1 milhão, R$1.300.000, cerca disso. Então ele é caro, claro que é um dos salários mais altos do Grêmio, mas há um entendimento de que o Cuéllar, com uma boa pré-temporada, pode corresponder. Eu não confio em magia, em milagre de pré-temporada. Ah, o jogador vai fazer pré-temporada, vai melhorar. Não é assim, né? Vai depender muito daquilo que o Cuéllar conseguir. Talvez os anos que o Cuéllar passou na Arábia foram tão complicados para ele fisicamente, de que talvez ele não recupere mais a forma física capaz de jogar intensamente no futebol brasileiro. E aí o Grêmio tem que procurar encaminhá-lo para uma negociação na metade do ano. Não dá para ficar com um jogador de 1.300.000 no banco de reservas, por exemplo. Então vai ser fundamental a arrancada do ano para o Cuéllar jogar no Grêmio. E o Luiz Castro, obviamente, que conta com ele, porque é um jogador de renome, é um jogador importante, tudo isso conta. E o Cuéllar ainda tinha o desejo de ir para uma Copa do Mundo, o que eu acho muito difícil ir com a Colômbia para a Copa do Mundo. Acho que não vai conseguir fisicamente, mas tomara, porque o Cuéllar, como um primeiro volante, protegendo a zaga do Grêmio, ele é aquele cão de guarda, ele tem uma boa saída de bola, ele com o Arthur, pô, seria um casamento muito bom, né? Seria muito bom o Cuéllar e o Arthur, né? O Arthur recuperou a forma física, será que o Cuéllar consegue? Tomara. Eu acho que vale, tá? Eu acho que vale. Minha opinião aqui, acho que vale dar essa chance para o Cuéllar. Até porque o Grêmio não vai conseguir negociar ele. Aí uma rescisão de contrato, pô, o Grêmio vai perder dinheiro, então pelo menos dá a arrancada do ano para ele. Vê como é que vai, certo? E você? Escreva aí nos comentários. Gente, sobre as lesões do Grêmio, tá? Tem dois jogadores aí com previsão de volta só em abril. Mas a notícia é boa.
porque eles estão usando as férias para se recuperar. E isso conta demais, demais, demais mesmo. Vamos à lista dos lesionados e eu vou atualizando, tá? Primeiro, Balbuena. Ele teve uma fratura na fíbula, ali no tornozelo direito, no osso, né? Tá afastado desde agosto e a previsão é para que ele volte agora, já no primeiro trimestre de 2026, talvez em fevereiro, tá? O Balbuena, que, olha, tá treinando, levantando peso. Veja que é um jogador que tá trabalhando nas férias. Ah, Léo, a obrigação dele não. Não é obrigação. Se ele não fizesse, ele não seria cobrado, não seria descontado o salário dele. Mas ele tá fazendo. E coisa boa porque o Balbuena é um bom zagueiro, acho que é experiente, boa na bola aérea, importante. Balbuena, então, tá treinando para voltar antes de fevereiro, tomara. O Braithwaite rompeu o tendão, né? Isso aí, cara, é complicadíssimo. E olha ele treinando com a perna imobilizada, né? Olha ali, a perna com uma bota, né? E ele treinando, cara. A previsão do Braithwaite é voltar em abril. Só em abril, tá? Mas pela maneira como ele vem trabalhando e por ser um cara que se cuida, a ideia, já há uma projeção otimista do Braithwaite voltar antes de abril. Antes. Porque ele está correspondendo muito bem, está treinando. Muito por conta dele, assim como o Balbuena. O Eric Noriega, a lista é grande, tá? Ele teve ruptura completa de ligamento ali perto do tornozelo. A previsão é voltar também no primeiro trimestre, tá? Porque ele se machucou ali no final de novembro, né? Ele se machuca já no final do ano. Então, ele vai demorar um pouquinho mais, mas quem sabe no primeiro trimestre. Mas não vamos contar aí com o Eric Noriega para arrancar o Brasileirão janeiro, fevereiro. É bem difícil. O João Pedro teve uma retirada de trombose, né? Pô, trombose, olha só tudo que o Grêmio já teve. Trombose é um coágulo, né? Ali do sangue, da veia, então uma coisa séria, de saúde. Então é preciso analisar muito o João Pedro, como ele vai voltar, porque o atleta perde muita força, porque toma remédio para afinar sangue, né? Como a gente fala, então vai perdendo força. Tomara que o João Pedro volte bem, mas ainda não se tem uma ideia de como ele vai voltar. Tá? Não que ele esteja descartado do futebol, mas se ele volta em janeiro, fevereiro, março, porque vai ter que fazer um fortalecimento aí. O Rodrigo Eli, rompeu o ligamento cruzado há muito tempo. O Rodrigo Eli é o primeiro dessa lista de machucados. Ele renovou o contrato e deve voltar também no primeiro trimestre. E o Vila Sante, tá, gente? O Vila Sante, ele rompeu o ligamento cruzado em agosto, o Vila Sante. E o Vila Sante vem treinando muito. Tá aí a imagem para vocês. Ele vem fazendo academia, vem levantando peso, assim como o Balbuena, o Braithwaite. O Vila Sante tá treinando muito. A previsão de volta do Vila Sante é abril. Porém, pelo aquilo que o Vila Sante vem fazendo, assim como o Braithwaite, assim como o Balbuena, já há uma previsão otimista para o Vila Sante voltar antes. O Vila Sante quer muito ir para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai. O Vila Sante, até pouco tempo atrás, era titular da seleção do Paraguai, hoje é um reserva, mas reserva imediato. Ele sabe que tem vaga garantida na seleção, porém precisa estar fisicamente bem. Então o Vila Sante está se dedicando muito para não voltar em abril, e sim voltar antes, quem sabe em março, quem sabe em fevereiro. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, é lesão complicada, sabemos disso, mas pela maneira como ele vem trabalhando, principalmente nas férias, olha, nos bastidores tem uma previsão otimista do Vila Sante voltar antes de abril. Tomara, gente, tomara, porque é um jogador importante, o Grêmio precisa do Vila Sante. Já imaginou Vila Sante e Arthur juntos? Seria bom, né? Então, tá aí, as previsões para que Braithwaite, Vila Sante e Balbuena voltem antes, porque estão se dedicando muito nas férias. Gostou? Curte aí, escreva nos comentários. Vamos, Grêmio! Final da tarde, o Careca tá de volta.